Hoje iremos falar sobre o período da Revolução Industrial na Inglaterra. Bem, a Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo causando transformações. E ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Bem, eu sou o professor de História Heron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força para nós, precisamos da inscrição de vocês para manter o canal vivo e bora pro vídeo. Neste cenário, a indústria têxtil foi a que mais se desenvolveu no território inglês, movida pelas máquinas a vapor e abastecida pelo carvão mineral. E agora vamos conhecer as causas da Revolução Industrial Inglesa. Bem, a Inglaterra era um país unificado com uma situação política relativamente estável, livre de tarifas alfandegárias e com um sistema de seguros de infraestrutura bancária bem estabelecido. E já no século XVIII, ela tornou-se uma potência econômica internacional dominante e acumulou grandes somas de capitais. E além disso, o grande número de portos naturais, muitos deles ligados por novos canais, significava que o consumo interno e o internacional estavam facilmente interligados. E a existência de uma mão de obra abundante e barata também foi importante para o desenvolvimento da indústria desde o início do século XVIII. E com a melhoria da produção agrícola, houve uma queda nas taxas de mortalidade. E ao mesmo tempo, grande contingente populacional estava sendo expulso do campo pela apropriação de terras por poderosos proprietários rurais. E estas pessoas migravam para a cidade em busca de oportunidades. E esse movimento foi se intensificando pelas leis do cercamento, cujo objetivo era acabar com as terras comunais inglesas e incentivar o desenvolvimento da propriedade privada. E com isso, uma grande quantidade de camponeses que não possuíam documentação de suas terras e que não podiam comprovar que eram suas, foram expulsos, tendo que encontrar um abrigo nas cidades, indústrias e empregos nas fábricas, que forneciam péssimas condições de trabalho. E essa burguesia inglesa que estava se formando pôde contar ainda com um crescente império colonial. E já na segunda metade do século XVIII, após vencer os franceses, a Inglaterra passou a ter a hegemonia naval. E por essa época, as atividades comerciais comandavam o ritmo da produção. Bem, vamos falar sobre a manufatura e a indústria. Na Inglaterra, no início do século XVIII, coexistiu diversas formas de trabalho industrial. As corporações que realizavam um trabalho artesanal já estavam em fase de extinção. Já a indústria rural ou doméstica, que funcionava na zona rural, onde as famílias camponesas fiavam em tecido e tingiam inicialmente para as necessidades da família, produzindo tecido de lã com rocas e teares de madeira. E com o crescimento do comércio, elas passaram a produzir para o mercado, surgindo assim o fornecedor de matéria-prima, que recebia o produto acabado para ser comercializado. E também as manufaturas de fiação e tecelagem de algodão, que embora não possuíssem máquinas, assemelhavam muito às fábricas, reunindo os operários em um só local, produzindo com certa divisão também de trabalho. E as máquinas e as fábricas? Bem, na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, diversos inventos revolucionaram a produção. O primeiro ramo da indústria a ser mecanizado foi a fiação e a tecelagem de algodão. E as invenções para as indústrias? Bem, em 1767, o inventor inglês James Hargreaves criou a máquina de fiar, construída em madeira e usada pela indústria rural e doméstica. Já em 1769, Richard Arkwright criou o tear hidráulico e depois o aperfeiçoou usando na indústria têxtil. Neste mesmo ano, James Watt criou a máquina a vapor e essa nova energia passou a ser utilizada nas máquinas de fiar e tecer. Foi na fabricação de tecidos que ocorreram os mais importantes avanços técnicos no início da industrialização. E já em 1779, Samuel Crompton aprimorou o tear hidráulico e em 1785, Edmund Cartwright inventou o tear mecânico, capaz de ser operado pela mão de obra não especializada, o que marcou o fim da tecelagem manual. E como foi o uso do ferro e eletricidade nas máquinas? Bem, para aumentar a resistência das máquinas, a madeira foi substituída pelo metal, que estimulou o avanço da siderurgia. E a Inglaterra contava com abundância de ferro e carvão mineral, matérias-primas fundamentais para a construção de máquinas e para a produção de energia.
E a produção do carvão também aumentou devido às bombas a vapor e outras invenções tecnológicas. E já na década de 1880, o surgimento da eletricidade como fonte de energia, cujo pioneiro foi Michael Faraday, anunciava uma rival que acabaria por substituir a vapor. E o surgimento do proletariado, essa nova classe importante também nesse período da Revolução Industrial. Essa Revolução Inglesa fez surgir esta classe que se caracterizou por ganhar baixos salários e por jornadas de trabalho altíssima, que chegava até 16 horas. E os operários que antes eram donos dos teares e rocas passaram a ser submetidos aos capitalistas, que são os donos de produção nesse novo momento da história. E uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o crescimento das cidades. Em 1800, Londres chegou a ter 1 milhão de habitantes. E nessa época, o desenvolvimento industrial e urbano deslocou-se para o norte do país. E durante a era vitoriana, Manchester foi invadida por enormes massas de operários, trabalhando em condições miseráveis, onde mulheres e crianças enchiam as fábricas com salários mais baixos que os dos homens. E isso fez surgir também uma outra situação, os movimentos operários, movimentos de revolta contra os patrões. Os proprietários e o governo organizaram uma defesa militar. O aumento das lutas operárias obrigou à criação de subsistência mínima para os desempregados. A lei de Spenham-Land, um imposto pago pela comunidade, custeava essas despesas. E em 1811 eclodiu o movimento conhecido como o ludismo, nome derivado de Leonard Ludlam, personagem criado para caracterizar a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Na década de 1830 surge o movimento cartista, que reivindicava o voto para todos os cidadãos ingleses. E foram criadas associações que cotizavam para pagar o enterro de algum companheiro morto nos conflitos ou em trabalho em condições precárias. Em seguida surgiram as Trade Union, que eram sindicatos que proibiram o trabalho infantil, lutando por um trabalho de 8 horas diárias e direito também à greve. Bem, como vimos, a Revolução Industrial na Inglaterra foi um período de transformações turbulentas, significativas no mercado e um surgimento da indústria e avanços tecnológicos e mudanças sociais. E essa mudança impulsionou o desenvolvimento econômico e a urbanização, mas também trouxe consequências terríveis, desafios como condições de trabalho precárias e desigualdades sociais. No geral, a Revolução Industrial na Inglaterra teve um impacto duradouro no mundo moderno. Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido bastante informativo para vocês. E se gostaram, não deixe de deixar seu like, nos seguir no canal e até o próximo.